Gente, vamos mudar de assunto, falar sobre economia, né? Trazer um tema que eu destaquei em manchete, porque o saldo da aplicação da caderneta de poupança subiu em maio deste ano, com registro de mais depósitos do que saques. As entradas superaram as saídas em 2 bilhões e 600 milhões de reais, de acordo com o relatório divulgado ontem, né, pelo Banco Central. No mês passado, foram aplicados 368 bilhões de reais, né, na poupança, contra saques de 365 bilhões, ou seja, 3 bilhões aí, né, quase 3 bilhões de superávit, digamos assim. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram 6,2 bilhões e o saldo da poupança é pouco mais de 1 trilhão de reais. E essa é a primeira vez neste ano que a poupança tem essa entrada líquida que chama-se, né? Nos últimos anos, a caderneta vinha registrando mais saques do que depósitos. E sobre essa situação, né, do brasileiro de estar guardando mais dinheiro, pelo menos, né, em maio tivemos esse cenário, a gente vai conversar agora ao vivo com o economista do IPEAD, o Paulo Casaca. Paulo, prazer tê-lo aqui na TMC, muito obrigado, viu, por ter atendido, né, o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Ô Paulo, vamos lá, né? Explicação, a primeira pergunta não pode ser outra, né? A que se deve, né, essa ação do brasileiro, né? Esse movimento dos brasileiros de colocarem mais dinheiro na poupança do que sacarem, né? Ao contrário do que vinha acontecendo aí nos últimos anos. Qual que é a explicação? Há explicação para isso, primeiramente, Paulo? Então, na verdade, a gente vê isso como um movimento pontual, né? Então, foi um resultado positivo, primeiro do ano. Quando a gente olha no acumulado do ano, o resultado é negativo, né? De 39 bilhões. Então, a gente tem mais saques na poupança do que entradas. Isso é um movimento, né, bastante sistêmico que tem acontecido nos últimos anos, né? Mas a gente não pode dizer que, na verdade, a população ela está necessariamente despoupando, né? Mas ela pode também estar movendo seus investimentos para outros tipos de rendimento, como renda fixa, como outros papéis, né? Como bolsa de valores e tudo mais. Ô Paulo, agora o que né, a gente percebe, né? Isso aí o senhor tem mais, né, know-how, né? Mais conhecimento nessa área. O brasileiro ainda investe mais em poupança, o brasileiro, né, o trabalhador comum, o assalariado, ele ainda investe mais em poupança do que em outras opções? O que você pode dizer pra gente? Então, a poupança, ela é o rendimento, né, a forma de se guardar dinheiro no Brasil, que é o mais conhecido pela população, né, e tem algumas explicações para isso, né. Ela é isenta de imposto de renda, ela tem muita liquidez e aí, portanto, sempre que as pessoas pensam em guardar dinheiro, elas buscam a poupança ou pensam na poupança como a primeira opção. Mas a gente já sabe que existem outros rendimentos tão seguros quanto a poupança, que rende mais e tem a mesma liquidez, como renda fixa, né, papéis do Tesouro Nacional e tudo mais. Então, talvez por falta de informação as pessoas ainda continuam procurando a poupança, né? Então, o que acontece atualmente é que com a taxa Selic elevada da forma como ela está, né? Essa taxa básica que rege as taxas de juros no mercado de crédito brasileiro, né? Ela está em 14,5% atualmente. É melhor você aplicar em rendimentos que são remunerados com base na taxa Selic do que o rendimento da poupança, né? Mas, de fato, a poupança ela é o mais conhecido da população, então acredito que por isso seja o rendimento mais buscado, né? Ô Paulo, você citou aí a taxa Selic, né? Que justamente é um dado, né? Uma informação que rege aí a economia. E a gente acompanha, né? Cada ano, cada mês, cada ano, cada semestre, cada bimestre, a taxa vai aumentando e fala-se em tentar diminuir meio ponto percentual, mas acaba que não consegue-se. A que se deve isso, né? Você consegue explicar de uma maneira mais didática, assim, para o nosso ouvinte leigo? Isso é porque o governo gasta mais do que pode? O que leva essa taxa Selic? Ela está sempre subindo e a gente não conseguir diminuí-la.
É uma conjunção de fatores, né? Então, assim, primeiro a gente pode considerar o fato de que no Brasil a gente tem uma inflação mais persistente do que em outros países, principalmente no mundo desenvolvido. Então, a gente tem uma experiência de ter vivido situações de inflação muito elevada, de hiperinflação, e isso faz com que o Banco Central ele tem que ser mais precavido, mais prudente na hora de definir essa taxa de juros mais elevada, porque quando o Banco Central eleva a taxa de juros, ele desestimula o acesso ao crédito, ao consumo, né? O investimento da população, das empresas. Então, de uma certa forma, ele tenta segurar os preços via um controle de crédito. Então, as pessoas deixam de financiar casas, carros ou investimentos nas empresas porque o custo do crédito fica mais alto, e isso é uma forma do Banco Central, talvez a forma mais simples e rápida que o Banco Central tem para conseguir controlar a inflação. E o que a gente tem tido nos últimos tempos é um movimento de um pouco de volatilidade na inflação, muitas vezes por conta dos custos de energia, né, de combustíveis, ou mesmo por conta de alimentos, e isso faz com que o Banco Central queira compensar via taxa de juros, né? Então a economia acaba tendo uma desacelerada por conta dessa taxa de juros mais elevada. Entendi. Ô Paulo, para a gente fechar, né, esse ano é um ano eleitoral, ano de eleições presidenciais, e isso a gente sabe que, né, reflete em todo o cenário, em todo, né, o país, e não diferente, né, na economia, na parte financeira. Como é que vocês aí do Instituto, né, estão enxergando, né, essa eleição desse ano, e principalmente como é que está a perspectiva para os próximos anos, né, seja com a permanência do atual governo que aí está, ou com um novo governante? Como é que está a expectativa, principalmente dessa taxa Selic, né, de inflação? O que você pode nos dizer? A gente pode ter uma maior tranquilidade ou não? Os próximos 4 anos serão, não vou dizer recessão, mas de fazer economia, né, principalmente o governo tentar gastar menos do que tem gastado, né, tentar encontrar aí uma maneira, né, de não colocar os pés pela mão, trocar os pés pelas mãos. O que você pode nos dizer? Olha, a gente vê com bons olhos alguns fatores que vêm do lado do governo, né? E aí não necessariamente só o governo federal, o executivo, mas o legislativo também. Mas, por exemplo, a reforma tributária entrando em vigência agora, né? A gente sabe que é um processo longo, mas a gente espera que essa reforma tributária ela ajude a economia, principalmente na apuração de tributos, que ela fique mais eficiente, portanto, ela gere menos inflação. Isso é um ponto positivo, né, que a gente espera que a gente tenha para os próximos anos no país. O que a gente também tem tido, né, de fonte de inflação, principalmente nos últimos meses aqui, são fatores externos e não necessariamente os fatores internos, né? Então, quando a gente olha para os fatores internos, a gente vislumbra que a inflação ela está bastante controlada, ela fechou o ano controlada, e o mercado esperava uma inflação menor esse ano. O que está fazendo a inflação subir esse ano e o mercado esperar uma inflação maior até o final do ano não é necessariamente o movimento do governo ou de fatores domésticos, mas principalmente por conta dessa guerra dos Estados Unidos e de Israel no Irã, que tem impactado o preço internacional do petróleo, né? O preço internacional do petróleo subindo, o preço interno também sobe, e o custo do combustível no Brasil, ele é um dos principais fatores de inflação, né? Ou um dos produtos, outros fatores que mais influenciam a inflação no país, né? Então, a gente fica muito mais dependente desses fatores externos atualmente para dizer como que a inflação vai se comportar, se ela vai ser mais volátil ou não, do que necessariamente fatores internos. Outras questões também podem influenciar na inflação, né, que é essa chegada do super El Niño, né, que os especialistas, né, em mudanças climáticas têm dito que isso pode gerar um impacto climático forte no país, no mundo, né? E se isso de fato acontecer, isso pode afetar aí as safras produtivas, tanto no país quanto no restante do mundo, e elevar a inflação. Então,
Eu vejo muito mais esses fatores externos ou fatores climáticos como questões que influenciam pesadamente a inflação do que necessariamente o governo, né? Com relação à à eleição, a gente, bom, eu não tenho grandes expectativas, né, de que o governo venha a trazer melhoras contundentes, mas também não espero grandes movimentos de piora, né? A gente tem que ver exatamente quem é que vai ganhar para poder analisar o que pode acontecer no futuro, mas sinceramente eu acredito que esses fatores externos e climáticos, eles são mais importantes e relevantes para a gente ficar de olho no impacto deles na inflação do que a eleição propriamente. Perfeito. A gente conversou aqui na TMC Belo Horizonte com o economista do IPAD, Paulo Casaca, falando um pouco sobre inflação, sobre investimentos, caderneta de poupança, mais gente poupando, né, investindo na poupança do que tirando dinheiro. Ô Paulo, muito obrigado, viu, mais uma vez pela disponibilidade, obrigado pelos esclarecimentos, foi um prazer tê-lo aqui. TMC sempre de portas abertas para você, valeu demais. Eu agradeço a oportunidade, um abraço. Valeu. Isso, gente, quem acha, né, que a guerra lá do outro lado do mundo não interfere aqui na nossa realidade, tá aí, ó, o especialista do Dr. Paulo Casaca, economista do IPAD, falando, né, justamente isso, trazendo isso aí. E é complicado, meu amigo, o dinheiro aí, o petróleo, né, que manda em tudo, infelizmente, subiu o petróleo, aumenta tudo. E a gente, né, somos um país que vive, né, essencialmente das rodovias, né, de escoar as nossas produções através de caminhões, então somos bastante afetados.